Aí, que eu coloquei para gravar aqui já. Perfeito. Fazer uma oração e começar, 10h30 já, né? Você ora então para a gente, Guerra? Oro, lógico. Pai de amor, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu nome, Deus. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, Pai, pelas tuas misericórdias que se renovaram sobre as nossas vidas nessa manhã. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá através da tecnologia de crescermos, de aprendermos, ó Pai, em um momento tão complicado, ó Deus, que vivemos há um longo tempo já. Louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas até aqui e pedimos que o Senhor abençoe, ó Pai, esta sala de aula aqui e todas as salas de aulas que estão agora ao mesmo tempo, cada uma no seu assunto, que o Senhor esteja abençoando, trazendo à nossa mente, aos nossos corações, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. É isso que nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Oficialmente, bom dia a todos os irmãos. Nós vamos dar sequência na aula de hoje ao livro que nós estamos adotando como a base para o nosso estudo na classe de família, né, que é o livro da Edith Schaefer, A Celebração do Matrimônio. O Alceu, então, o domingo passado, fez uma compilação do capítulo 1 e 2 para introduzir o livro, para que a gente entenda como é a dinâmica do livro, e já abordou alguns assuntos extremamente interessantes e pertinentes. Eu vou até voltar para alguns desses assuntos na aula de hoje. Esse capítulo, eu vou falar sobre o capítulo 3. Todos esses capítulos, os irmãos que tiverem oportunidade de ter contato com o livro, vocês vão ver que são capítulos pequenos, a maioria 1,5 páginas. Dessa forma, nós vamos trabalhar com 13 lições, compilando alguns capítulos. Esse capítulo 3, até achei que daria para compilar com o capítulo 4, mas eu vou explicar para os irmãos aqui. Eu acabei abordando 2 pontos que ela levantou, a Edith, nesse capítulo 3, e dá para trabalhar alguns outros pontos, apesar de ter só 1,5 páginas o capítulo. E um dos pontos que eu vou deixar para o futuro, para a gente poder colocar em outro momento, é a questão da fidelidade no casamento, uma questão fundamental, né? Até para que esse seja um assunto, talvez, trabalhado num momento único. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para a gente poder seguir com a nossa aula. Tudo ok aí? Todo mundo está vendo a minha tela? Sim. Então, capítulo 3, tornando-se um. Os pontos que nós vamos colocar nesse capítulo são pontos também extremamente interessantes, fundamentais, alguns pré-matrimoniais, e daí nós vamos estar falando com os pais aqui na classe de família que vão orientar os seus filhos nesse momento, e um outro realmente na vivência do matrimônio com o seu cônjuge. Esse primeiro tópico, então, com quem casar, falando um pouco sobre o julgo desigual, e o segundo tópico abordado é a prioridade do tempo, e aí já na lida da vida do dia a dia do casal. São os 2 temas extremamente interessantes que ela aborda nessa 1,5 páginas da sua colocação no capítulo 3. No julgo desigual, nós vamos remeter para o que lemos lá em Gênesis 2, 44. Está aí na tela de vocês. Por isso, deixe o homem pai e mãe e se una à sua mulher, tornando-se os 2 uma só carne. Essa é uma prerrogativa da instituição inicial da família e um direcionamento para o matrimônio, e já faz um link sobre um outro tema que a gente poderia abordar nesse capítulo 3 e que nós vamos abordar nos capítulos subsequentes, a formação da família como um espelho da união de Cristo com a igreja. Mas isso é um ponto para abordarmos essa família da aliança num segundo momento e fidelidade num segundo momento. Nós vamos falar, então, só enfatizando aqui sobre 2 tópicos, que é julgo desigual e prioridade do tempo. E aqui, no julgo desigual, ao tornarmos uma só carne, nós, nesse momento, escolhemos, então, a pessoa que vai estar compartilhando conosco a nossa jornada nessa terra aqui, e segundo o direcionamento, nós vamos enfatizar isso, na eternidade também, porque o ponto é justamente esse,
o direcionamento que a palavra nos traz é que no momento em que nós estamos escolhendo o nosso companheiro ou companheira, uma das prerrogativas nessa escolha, nós já abordamos isso num livro anterior, mas esse ponto sempre é importante ser enfatizado. Nós estudamos o que ele deve ser se quiser casar com a minha filha, um livro que traz essa abordagem de forma minuciosa, mas esse ponto é muito interessante quando nós vivemos isso na prática, como isso às vezes traz uma dificuldade prática mesmo para a gente direcionar os nossos filhos em relação a essa situação. Eu estou vivendo isso agora, com muita dor no coração, com 2 facas em cima do balcão quando eu vou fazer churrasco, para receber o genro. Eu já tive um genro, o primeiro que a Júlia namorou, e que foi um namoro em julgo desigual. Depois a gente vai abordar isso com experiências pessoais. Eu sei que aqui tem bastante pessoas que começaram seus relacionamentos em julgo desigual e que acabaram tendo a graça de serem encaminhados para um julgo igual no decorrer do relacionamento, e outras que ainda vivem em julgo desigual. E essa troca de experiência, eu acredito que vai ser bem interessante para a gente desenvolver. Mas seguindo então aqui, o que ela coloca como ponto decisório para a gente escolher, então, o nosso companheiro ou companheira é a intersecção entre 3 círculos de pessoas com quem a gente convive na hora, então, da gente decidir quem vai ser o nosso companheiro ou companheira. Ela diz que, se a gente for, então, olhar para a questão de não nos unirmos a um julgo desigual, nós temos que olhar para um universo de crentes, que é essa bolinha azul aí, de todos os crentes do mundo. Só que dentre todos os crentes do mundo, e aí a bolinha amarela, vão ter alguns crentes que são crentes verdadeiros mesmo, então acabariam assumindo a elegibilidade para que você tivesse ele como cônjuge, mas você não tem afinidade mesmo, de dia a dia, a hora que você conversa, o gosto, os prazeres, os pensamentos, as conversas acabam não trazendo uma afinidade de relacionamento. São crentes verdadeiros, nós vamos viver juntos na Nova Jerusalém, mas para ser o seu cara metade, a afinidade não acontece. E o terceiro círculo é que tem que ter uma atração física mesmo. Você precisa achar aquela pessoa atraente e é uma pessoa que você vai, então, escolher também com esse aspecto de ter uma atração física mesmo, que é difícil às vezes de explicar. Quem ama o feio e bonito lhe parece, então essa explicação é difícil mesmo, né? A questão de a atração física é uma questão muito pessoal. Mas ela diz, olha, isso também vai ser colocado na conta. E a hora que você tem a intersecção desses 3 cenários, você forma um triângulozinho pequenininho, que vai ser esse triângulo destacado em vermelho, que ali está o universo bem reduzido, eu digo de passagem, de pessoas que estariam elegíveis para que nós pudéssemos escolher como nosso cônjuge, nosso companheiro para o restante da vida, para que nós nos tornemos uma só carne com essa pessoa. E mais uma vez eu remoto a minha experiência pessoal, como isso é complicado, como a gente tem que orar pelos nossos filhos nesse sentido, como a gente vê essa dificuldade, entendendo as filhas que são criadas num lar cristão e já têm esse entendimento e colocam isso como prerrogativa para o direcionamento das suas vidas, como isso torna o cenário um cenário inóspito, no sentido de que elas se sentem, em alguns momentos, assim, até fragilizadas, pensando, será que eu vou encontrar essa pessoa nesse universo tão pequeno? Isso é uma dúvida real, mas isso coloca em prova, mais uma vez, a nossa obediência e o nosso entendimento de que os direcionamentos de Deus são melhores do que os nossos, para as vidas pessoais e as vidas dos nossos filhos, que são as pessoas que nós tanto amamos, que são bênçãos de Deus em nossa vida, que foram dadas por Ele mesmo para que nós pudéssemos conduzi-los nos caminhos do Senhor. Então, a hora que você tem alguma dúvida nesse sentido, você tem que ser reforçado pela palavra de que eu vou crer, porque isso é um direcionamento de Deus, e vou continuar estimulando para que elas tenham essa percepção e caminhem nesse sentido, porque é isso a vontade de Deus. E isso está bem claro, não tem muita dúvida. Tem 2 textos que eu separei para que a gente possa estar relembrando esse direcionamento. O texto mais claro está em 2 Coríntios 6, 14 e 15. Pedir para os irmãos abrirem aí para a gente ler, vocês acompanhando a minha leitura. 2 Coríntios
6, 14 e 15, e fala a respeito da dificuldade do julgo desigual. Então, diz, o título é Nenhuma comunhão com os incrédulos. Versículo 14 diz, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? São perguntas retóricas e a resposta é um contundente nenhuma. Não se ponha em julgo desigual com o incrédulo. Não existe comunhão entre luz e trevas. Em 1 Coríntios 7, 39, nós lemos em relação a que a mulher está ligada ao marido durante toda a vida e vice-versa. E a colocação aí enfatiza essa questão do julgo desigual também não ser uma prerrogativa, né? A hora que ele fala o seguinte, olha, a mulher está ligada, no versículo 39, enquanto vive ao marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser. Só que tem um limitador aí. Mas somente no Senhor. Então, não tem jeito a gente tapar o sol com a peneira. Às vezes a gente quer criar assim, subterfúgios para uma verdade que é absoluta. Eu não vejo condição e perspectiva de dúvida nenhuma Guerra, talvez alguém esteja com o microfone aberto, e se você conseguir fechar, só porque o som às vezes entra aqui, eu atrapalho um pouquinho, não sei quem é. Perspectiva de dúvida e falha nenhuma nessa tomada de decisão, sabe? Só que isso na vida cotidiana é uma situação, às vezes, muito difícil, sabe? Eu tive um período da minha vida, eu comecei a namorar tardiamente, com 17 anos. E tinha muito claro, fui criado em lar cristão. Se bem que um lar que se iniciou com um julgo desigual. Minha mãe era uma crente que não estava mais praticando, estava afastada da igreja, não estava, realmente a sua conversão era real a princípio, né? Ela entendia assim, mas ela teve uma conversão e um encontro com Jesus depois dessa união matrimonial entre ela e meu pai, justamente no momento em que o julgo desigual foi colocado evidente diante deles. E daí ela entendeu e lembrou de Jesus e se converteu verdadeiramente, e o casamento deles teve uma guinada total. Depois, acho que se quiser colaborar, eu vi que meu pai está aí na sala, como isso foi impactante, esse julgo desigual na vida deles. Até porque meu pai não tinha esse entendimento de o papel do homem, de que o homem tinha que amar a mulher como Cristo amou a igreja, porque é julgo desigual. O Alceu também foi a parte caduca do julgo aí no casamento deles, né? Ele era um não crente quando se uniu com a Flávia, ele também deve ter muita coisa para compartilhar com a gente, se quiser, nesse sentido. Mas mesmo entendendo isso, e tendo essa história familiar, e toda essa vivência de como foi a conversão da minha mãe, que foi traumática, real, e como meu pai depois se voltou para a igreja num segundo momento, eu também, nessa dificuldade de arrumar uma menina da igreja, muitas vezes eu desenvolvi um ministério fora da igreja, sabe? Eu namorava meninas não crentes, ia pregando o evangelho para meninas não crentes. Parecia ser um ministério do namoro, totalmente inadequado, né? Totalmente contra a vontade de Deus. É que Deus foi misericordioso, e meu casamento, que foi um casamento também em julgo desigual, mas que Deus também usou de misericórdia, e a Débora hoje é uma crente verdadeira. Mas é isso, a gente realmente poderia ter passado por períodos de muito sofrimento durante esse trajeto todo, até que essa pessoa que está vivendo ao seu lado com julgo desigual fosse realmente encontrada e tivesse a sua conversão real. E isso poderia acontecer ou não também. Esse é o ponto, porque a ordem é não se coloque em julgo desigual. Então, poderia acontecer ou não. E no não acontecendo, você estaria ligado ali a essa pessoa em julgo desigual o restante da sua vida. Esse ponto é um ponto extremamente impactante no relacionamento matrimonial. A gente vê isso claramente na Confissão de Fé de Westminster. Fala o seguinte, no capítulo 24, no parágrafo 3º, ele fala assim, a todos que são capazes de dar um consentimento ajuizado, é lícito casar. Mas é dever dos cristãos casar somente no Senhor. É o que nós lemos em 1 Coríntios 7, 39. Portanto, os que professam a verdadeira religião reformada
não devem casar-se com infiéis, papistas ou outros idólatras, nem devem os piedosos prender-se a julgo desigual por meio do casamento com os que são notoriamente ímpios em suas vidas ou que mantêm heresias perniciosas, né? Então, esse é um dos documentos de fé que nós temos, dentre os documentos que nós queremos que são documentos com direcionamento bíblico, e aí está bem também explicitado, nós já vimos na palavra de forma clara, estamos vendo em um documento de fé muito claro também esse posicionamento de que nós devemos realmente nos abster de desenvolver um casamento em julgo desigual. Esse ponto é um ponto que está, na minha percepção, claro, e eu vou passar para o segundo ponto. Eu queria só abrir para ver se nesse momento, ao seu, o meu pai, ou outra pessoa que viveu essa experiência, que queira compartilhar com a gente alguma situação que seja, assim, da vida de vocês mesmo, que eu acho que reforce esse direcionamento da palavra com os irmãos que aqui estão. Se algum outro irmão, mas eu citei os dois, porque os dois eu tenho uma vivência clara de que foi isso que aconteceu na vida deles matrimonial. Ao seu, meu pai, alguém quer falar? Ô, Henrique, o que você falou é bem pertinente, né? Quando a gente está namorando, a gente não entende muito essa questão do julgo desigual. Eu tive muita dificuldade com relação ao julgo desigual depois na igreja, a partir do momento em que a gente começou a trabalhar com os jovens. Eu era conselheiro dos jovens, dava aula na classe de escola dominical dos jovens. E quando eles começavam a namorar, normalmente eles vinham me perguntar, quando a gente tocava nesse assunto, né, sobre o julgo desigual. E eles falavam assim: mas você e a tia Flávia, você não era crente, né? Então, mas você está na igreja hoje. O julgo desigual, quando a pessoa namora uma pessoa não crente, né, o crente, ele vai dizer assim para você: mas essa é uma forma de eu estar, aquilo que você diz, evangelizando, alcançando a pessoa para Cristo, essa pessoa vir para a igreja. Então, a pessoa entende que esse namoro é da vontade de Deus, porque ela está trazendo para Cristo uma pessoa de fora, né? E o Jaime Kemp fala muito isso no livro dele, né? É um risco, né? Ele diz assim: se você sabe que tem um avião, não me lembro quantas vezes, mas aquele voo, vamos imaginar que de 100 aviões, 2, 3 caem, né? 5 caem. Então, você vai embarcar nesse avião? Então, a questão do julgo desigual, ela é bíblica, nós não devemos nos unir em julgo desigual, temos que orar, aqueles que têm filhos, orar para que os filhos encontrem uma pessoa realmente cristã. Eu vou dizer uma coisa para vocês: o meu casamento foi muito difícil, né? Nós não nos separamos na época em que eu não era convertido, somente pela graça e pela misericórdia de Deus. Não é, o sofrimento é muito grande. Esse é o testemunho que eu quero deixar para vocês. No nosso caso, Henrique, eu acho que nós casamos não em julgo desigual. A Edna também não era crente quando a gente se casou. Ela frequentou a vida inteira a igreja, aí a nossa igreja, mas ela não tinha sido alcançada por Cristo ainda. Estar na igreja com o pai dela, a mãe dela. Hoje, por exemplo, a gente vê que da família dela, a maioria das pessoas estão desviadas ainda. E ela estava desviada. Acho que o crente era eu. Não sei. Então, eu era católico muito mal praticante, só que eu sempre tive um senso de temor a Deus dentro do meu coração. Então, nós casamos, o casamento foi péssimo. Até o nascimento do terceiro filho, que foi o Ricardo. Você nasceu em 77, o Alexandre em 78, o Ricardo em 80. Foram seguidos, né? O casamento foi horrível em todos os aspectos, todos. Sexual, relacional, de convivência. E aí nós nos preparamos para separar, em 80. Aí sim que o julgo ficou desigual, porque ela foi aconselhada pela irmã do Samuel. A pergunta foi o seguinte:
mas espera aí, você vai se separar? E onde está Cristo na sua vida? Que diz que o casamento que Deus junta, o homem não separa. Aí ela já ouviu muito essa palavra aí na igreja. Aquilo tocou muito a vida dela e ela voltou para a igreja. Me pediram de muito má vontade, aceitei ela voltar para essa igreja de crente. E levar vocês também. Era um alívio ficar longe dela. Então, ela ia para a igreja e eu ia esporadicamente na missa. De 10 eu ia em 2. Eu ia para os hospitais até que eu voltava lá para pegá-la na igreja. Então, aí o casamento ficou desigual. Quando ela se encontrou, quando Cristo a encontrou, aí ficou uma loucura, né? Uma loucura, porque ela me falava coisa da Bíblia que me irritava mais ainda. A palavra de Deus irrita aqueles que não são de Deus. Até que, aí sim, ia nos separar, mas aí Deus me chamou para o aprisco dele, e aí o casamento ficou melhor. O Augusto, você vê a calma do Augusto, né? Augusto caiu o mundo e ele continua encostado. Ele é o mais calmo de todos, porque ele nasceu num casamento cristão já. Aí sim, eu fui entender os propósitos de Deus do casamento. Então, foi um casamento de 2 não crentes, que a mulher foi convertida antes, ficou desigual, mas eu também fui, graças a Deus, encontrado depois. Amém. Obrigado. Eu acho que esses testemunhos enfatizam e ratificam o que a gente está falando, né? E são de vidas mesmo, né? Eu vou seguir Agora, só para a gente... viu, Henrique? Pois não, Só o que o Gandolfo me falou, eu nunca tinha pensado nisso, né? Dos 4, realmente, o Augustinho tem uma calma, né? Olha que coisa interessante, né? Que diferença com o lar cristão, mas eu nunca tinha pensado nisso. Agora que você falou que eu me lembrei. Eu vou seguir aqui compartilhando. E daí os irmãos depois ficam à vontade aqui só para a gente ir para o segundo tópico, tá? Então, esse tópico, eu creio que está bem explicitado. O segundo tópico é a prioridade do tempo, né? O casamento enfrenta problemas quando forças ou pessoas de fora do casamento invadem o tempo importantíssimo que é dos dois... Pessoas de fora do casamento invadem o tempo importantíssimo de que os dois, marido e mulher, necessitam para ficar a sós e edificar e manter um relacionamento saudável. Nós vamos voltar... Você até abordou um pouquinho na aula passada esse ponto, no sentido da pandemia ter deixado as pessoas mais juntas, né, convivendo domiciliarmente em um tempo maior, que isso, em alguns momentos, dependendo de como as pessoas entendiam o casamento, foi até um risco, né? Esse tópico agora nós vamos abordar que realmente as pequenas coisas, às vezes, são os grandes problemas, né? A questão desse tempo de convívio, às vezes, trouxe à tona coisas tão pequenas do dia a dia, que tornaram a convivência difícil. E quando a pessoa não tem a perspectiva de Deus para o casamento, quando ela não entende o que é realmente a representatividade do matrimônio, que realmente a gente tem uma prerrogativa de mostrar que uma parte da aliança entre Deus, entre Cristo e a igreja é tipificada no casamento, ele é indissolúvel. Quando esse ponto principal não sustenta, às vezes as coisas pequenas fazem com que a pessoa tenha uma dificuldade de manter o seu relacionamento, especialmente quando ela começa, então, a conviver e ter essas dificuldades do dia a dia mesmo do casal, né? Isso é uma questão bem importante. Mas esse foi um lado que o Alceu colocou, nós vamos chegar nesse ponto de novo, mas aqui o que ele está dizendo esse tempo em conjunto traz alguns problemas, quando você não tem a base sólida, quando você não fez a tua casa na rocha, mas presta atenção, quando você fez, você precisa desse tempo com o teu cônjuge. Quando você tem um relacionamento e uma família cristã, você precisa de ter a comunicação, ter tempo para orar junto com o seu esposo, com a sua esposa, ter um tempo com a família para o culto doméstico, ter um relacionamento de prioridade para a tua casa. Esse é o ponto que ela abordou aqui, a Edith Schaefer, nessa segunda parte, no capítulo 3, que se você prioriza e realmente verbaliza que isso é a coisa mais importante da sua vida, Deus em primeiro lugar, minha família em segundo lugar, bom, se você gasta mais tempo com coisas que estão entre o primeiro e o segundo lugar, alguma coisa está errada, ou nem Deus está em primeiro, nem tua família está em segundo lugar, porque a questão do tempo vai acabar trazendo à tona
o que realmente é de valor para você. Quanto mais tempo você gasta com uma determinada coisa, mais você valoriza aquela coisa. Essa é a realidade. Isso nós conseguimos entender quando nós lemos Efésios 5, 24 e 25. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo e se sacrificou por ela. Então, essa questão do amor tem um vínculo total com a questão tempo. A frase aqui é uma frase bem representativa para isso. O amor é uma palavra que poderia ser grafada tempo. Se você diz que ama, mas não tem tempo para fazer aquilo que você ama, ou estar com quem você ama, ou poder desenvolver provas reais de amor, você não reserva tempo para isso, algo está inadequado. A palavra amor pode ser grafada tempo. O casamento enfrenta momentos difíceis quando o nosso melhor tempo é dedicado a atividades que prometem pouco retorno para o nosso investimento. Olha que interessante isso. Se você não investe no seu relacionamento, se você não investe na sua esposa ou no seu esposo, se você não investe na sua família, nos seus filhos, se você não se dedica a estar presente na tua casa, cumprir o seu papel de homem, cumprir o seu papel de marido, cumprir o seu papel de esposa, vocês se dedicam a outra situação excessivamente, a ponto de afogar e sufocar o tempo precioso que você deveria ter dentro da sua casa, algo está errado. Atividades que prometem retorno, pouco retorno para o nosso investimento. Qual o retorno real para a sua família em caçar, pescar, jogar futebol, passear no shopping, fazer unha e cabelo, ficar na casa de um parente e tantas outras que podem ser saudáveis? E veja, eu não estou dizendo que isso não possa acontecer. O que eu digo é que tem gente que vive essas situações e não vive a vida cotidiana do lar. O cara só pensa em jogar bola. Ele vai pescar a todo momento. Ele não está dentro do lar. A mulher só quer estar em shopping. É bonito, é importante que elas estejam bonitas, com a unha feita, com o cabelo feito. O Jaime Kemp que brincava isso, o Alceu lembrou do Jaime Kemp. Ele é engraçado aquele vídeo, né, que passava nos cursos de casais. A gente vivenciou bastante isso lá na casa do meu pai e da minha mãe, nos cursos de casais. E ele falava que a mulher não pode ser uma incrível ruca, que acorda com a camiseta de propaganda eleitoral, o cabelo tudo despenteado e com um aspecto físico horrível, já que o homem se excita pela visão. Ok, mas o excesso disso é o problema. São situações que realmente, de forma excessiva, pouco retorno trazem para o relacionamento e roubam, pelo contrário, um tempo precioso que teria para que os casais se relacionassem. Milor Fernandes diz uma frase bem interessante: quem mata o tempo não é assassino, é suicida, porque, na verdade, é contra você mesmo que se volta essa falta de prioridade de tempo adequado e com valor para a pessoa certa, direcionado para quem merece realmente a sua dedicação e seu tempo e seu esforço. E daí vem um tema muito pertinente, extremamente interessante, muito preocupante para as vidas familiares, tem assolado famílias quando o tempo nessa ferramenta, que pode ser uma ferramenta extremamente útil, e tem sido, nós estamos vivenciando isso, o Guerra enfatizou até na oração dele, graças a Deus porque nós temos a internet e temos essas ferramentas como o Zoom, para que nós pudéssemos, então, estar compartilhando conhecimentos, estudando a palavra, cultuando o nosso Deus nesse momento de pandemia. Mas, de outra maneira, a internet também causa alguns problemas. O tempo que nós gastamos na internet com outras coisas que não são coisas importantes para o relacionamento, como WhatsApp, como mídias sociais, essas Instagram, Facebook. Se você for ler quanto tempo você gasta, eu tenho que me policiar com isso. Eu sou repreendido muitas vezes. Eu uso o WhatsApp para trabalho. Eu não tenho nenhuma rede social, mas muitas vezes eu me envolvo tanto. Já chega o WhatsApp de alguma coisa relacionada à minha atuação lá na Unimed, ou coisas de paciente, ou qualquer outra coisa, e a gente fica... Nós nos atentamos com isso um tempo sufocante, às vezes, que tira o tempo da família. Nós estamos sentados para fazer uma refeição e, de repente, meu celular apita o WhatsApp. É uma coisa que não é urgência absoluta e eu me desvio muitas vezes, né? Esse é um ponto do tempo gasto. Agora, tem um ponto ainda mais preocupante, né? Que é na suposta
tirando que Deus conhece todas as coisas nos nossos corações e conhece todas as nossas atitudes, mesmo que em segredo nós estejamos fazendo, então esse suposto segredo, essa suposta impessoalidade da rede também é um perigo. Tanto no tempo precioso que essa ferramenta tira do casamento, quanto na abertura de lacunas para a infidelidade e para a pornografia. Nós abordamos muito isso. Tem irmãos que estão vivendo uma vida de pornografia doentia, patológica frente à internet. E a infidelidade, então, realmente criou-se um cenário de infidelidade frente à internet, muito mais na pandemia, que é ceifadora de famílias. Eu vou dar alguns dados aqui para vocês, corroborando com o que o Alceu já chamou a atenção para isso na aula passada. Essa é uma reportagem com dados do IBGE, publicada no site do Terra, no meio do ano passado, falando sobre os divórcios por questões virtuais. Então, o primeiro ponto a exposição é que 70% dos brasileiros têm internet, isso perfaz um total de quase 130 milhões. Então, você acaba tendo um círculo de relacionamento via internet muito maior do que o teu círculo diário de relacionamento. Então, se você vai ser, de alguma maneira, assediado para a infidelidade, olha o tamanho do ambiente de assédio que você vai ter acesso. O que significa traição online? Essa reportagem coloca, quando alguém tem um compromisso monogâmico e cria oportunidades afetivas com outras pessoas no ambiente online. Oportunidades afetivas. Você está curtindo demais as fotos de uma determinada mulher, que tem lá sua rede social. Oportunidades afetivas. Sabe, isso lembra muito tirar a aliança para ir em alguma festa. É mais ou menos nesse sentido, né? Falando um pouquinho do divórcio, que o Alceu tocou nesse assunto na aula passada, o IBGE mostrou que de 1984 a 2016, segundo essa reportagem, de cada 3 casamentos, 1 acaba em divórcio. Se nesse mesmo período nós pegarmos os últimos 10 anos e comparar com o período anterior, houve um crescimento de 160% em divórcio. Quais são as principais causas de divórcio? Relacionamento extraconjugal, que isso pode acontecer no mundo digital, problemas financeiros, monotonia, interferência externa, bem típico do mundo digital. Desses divórcios atuais, 30% estão relacionados a redes sociais. Olha que perigo e como nós temos que policiar a vida da nossa família em relação a essa situação da internet e a destruição dos lares frente a essa ferramenta quando não usada adequadamente. 30% dos relacionamentos se desfazem devido às redes sociais. Acontecendo ou não a conjugação física. Muitas vezes a traição não acontece fisicamente, mas se trai com fotos, com dizeres nas redes sociais, e a traição acontece. Né? Para vocês terem uma ideia, nessa reportagem fala também que existem sites para traição. Sites para traição, pessoas casadas que querem trair. Existem alguns sites, um desses sites publicou que o público que mais usa, em segundo lugar, é o público brasileiro. O segundo público que mais usa esse determinado site, que é um site americano, é o público brasileiro. Então, olha como nós estamos expostos e as nossas famílias estão subjugadas a essa ferramenta. Uma estudiosa do relacionamento extraconjugal, chamada Shirley Glass, adverte que as relações virtuais podem chegar a um grau de intimidade que ameaçam o casamento, mesmo quando não há sexo. Esse é um ponto muito importante. A traição já aconteceu, você não se relacionou sexualmente. Isso remete ao que Cristo complementou sobre adultério. Não é só a conjugação carnal. Se você olhar de modo desejoso para uma mulher com maldade, desejando aquela mulher sexualmente, você já adulterou com ela. É nesse sentido que nós hoje entendemos que o que Cristo falou, complementando sobre adultério, se explicita e se coloca de forma evidente nas práticas de traição virtual durante o uso de redes sociais. As ligações na web implicam em 3 elementos envolvidos nos casos extraconjugais: segredo, intimidade e química sexual. Uma maneira de prevenir e não dar espaço para essa ameaça é a transparência total entre os cônjuges e seus contatos virtuais. Isso não só serve para o cônjuge, mas também na educação de filhos e para a gente entender o que os nossos filhos estão usando e onde eles estão, com quem eles estão se relacionando e quais os sites que eles estão buscando. Então, aqui eu acho que não é só para o cônjuge essa frase, é para a família.
Deixe sua senha de celular com seu cônjuge ou com sua família, sua senha de e-mail e todos os devices compartilhados. Isso tem como ser feito, a gente faz aqui em casa. Eu tenho a senha do e-mail da Débora, ela tem a senha do meu e-mail, tem a minha senha de celular. Não tem nenhuma senha que ela não tenha, minha e nem eu dela. E das meninas, a Júlia hoje a gente tem as senhas dela, mas ela não é mais device compartilhado, até fazer 18 anos ela era. A Sofia é um device compartilhado comigo. E, na verdade, você sabe que a gente fez isso para poder monitorá-las, né? Mas, para mim, foi uma bênção isso. Fazia parte de alguns grupos que eu saí dos grupos por conteúdos pornográficos. Um exemplo claro era um grupo de palmeirenses aqui de Rio Preto, tinha, eu acho que umas 100 pessoas da cidade toda. E eles postavam muitas coisas pornográficas. E como é compartilhado, isso chega para mim e chega para a Sofia. Então, isso me ajudou mais do que ajudou a ela, porque na primeira postagem de coisa desse tipo, eu saí do grupo e quem me colocou no grupo me ligou, pô, mas por que você saiu? E eu fui claro e falei, ó, porque esse tipo de situação eu compartilho, eu não aceito isso, a minha filha é uma menina e isso acaba, para mim, eu não tenho interesse e porque eu tenho uma fé, daí foi a oportunidade da gente também testemunhar. E creio que isso não é da vontade de Deus. E foi até a gente criou um vínculo de amizade, eu e essa pessoa que me colocou, ele era meu paciente, é ainda, mas nós criamos a oportunidade, então, de testificar a respeito da palavra. Tome cuidado com quem você gasta seu tempo. Isso é um bom indicador de onde está o seu coração. Tempo é a grafia do amor. Com quem você gasta o seu tempo? Você está expressando de forma prática o quanto você valoriza essa pessoa. Aí podemos estar frente a uma encruzilhada. Se o homem valoriza seu sucesso profissional, muitas vezes pode não ter quantidade de tempo com esposa, filhos e desculpar-se com a meia-verdade que oferece qualidade de tempo. Eu fico meia hora, mas é uma meia hora que eu só penso em vocês. Não é só isso, é qualidade sim. Não adianta você ficar 3, 5 horas com a pessoa e não dar atenção para ela e ficar dando atenção para os seus devices, para o seu celular, para o seu WhatsApp, para a sua rede social. Você tem que se dedicar à sua família, mas você tem que ter um tempo com a sua família. Não é 15 minutos, 20 minutos, não é encher os filhos ou a mulher de presente que vai substituir o seu tempo, que é o presente mais precioso que você tem que ter e tem que dar para a sua família. A mulher precisa de tempo com o marido, com surpresas românticas e planejamento criativo. Isso é muito interessante. Se você não dedica tempo, se você não expressa palavras de amor, se eventualmente você não faz alguma surpresa para sua esposa e não, então, tem provas práticas do amor que você diz ter por ela e vice-versa, isso acaba sendo difícil de você ter uma reação propositiva do outro lado em vários aspectos. Também num relacionamento carinhoso e romântico e gostoso, e o homem da parte sexual quer ter uma mulher sexualmente ativa, mas não tem nenhuma prerrogativa de fazê-la se sentir bem e se sentir estimulada para o relacionamento sexual. Ela vai ser estimulada por outra pessoa, cuidado. Então, finalizando, só para a gente não passar o nosso tempo e depois abrir para a gente poder comentar, conclusões e reflexões. Para solteiros e jovens à procura da cara metade e para pais, para os casados, né, que são pais, com direcionamento na educação dos filhos, uma das prerrogativas de tornar-se um é que o cônjuge seja um servo de Deus. O tempo que você gasta com as coisas fala sobre suas prioridades. Quanto você tem gastado de tempo com Deus? Quanto com sua família? E daí, as demais coisas que teoricamente são depois do número 1 e número 2, mas que às vezes entram entre o número 1 e o número 2, ou entram até à frente do número 1, né? E daí você, então, na verdade, está tendo que se questionar se realmente, a hora que ela entra na frente do número 1, ou a hora que ela entra entre o número 1 e o número 2, se realmente as suas prioridades são Deus e são a sua família. A hora que você gasta mais tempo com outras coisas. Isso é um ponto de reflexão para que nós possamos, então, direcionar as nossas prioridades e o nosso tempo de forma mais adequada para a glória de Deus. Seguindo com as nossas conclusões e reflexões, você quer um esposo amoroso? Ou esposo, você quer uma esposa sexualmente disposta? Quantos minutos gasta com atitudes reais para isso ocorrer? Conclusão. Esses dois preceitos bíblicos, do julgo desigual, de não haver o julgo desigual, e da prioridade de tempo, que foram relembradas por Edith Schaefer hoje,
são fundamentais para que nós nos tornemos um e continuemos como um, no sentido da prioridade de tempo. Temos que escolher sem julgo desigual e devemos empenhar tempo nesse relacionamento e priorizar as coisas que realmente importam. Devem ser vividos pelos já casados e ensinados aos mais jovens que almejam um relacionamento abençoado por Deus. Eu queria finalizar com a contracapa do livro. Ela escreve o seguinte: é necessário tempo para encontrar motivos para expressar o amor, refletir sobre esses motivos e manifestar com palavras nossa apreciação por alguém. Gastar tanto tempo contemplando os erros do outro não deixa tempo para o amor. Então, isso é o que eu tinha para compartilhar com os irmãos. Eu voltei aqui a nossa tela de vídeo para abrir agora para que cada um compartilhe ou troque experiências conosco e diga a respeito desses dois temas tão relevantes e importantes para a vida familiar. Fiquem à vontade. Eu queria até pedir desculpa para os irmãos presentes, que a gente acaba falando algumas vezes um pouco mais. Lógico que eu dei um tempo para ver se algum irmão queria falar, que eu ia respeitar, e ainda respeito. Se alguém quiser falar antes de mim, tem prioridade, que eu já falei bastante também. Henrique, eu acho que a coisa é a seguinte, na minha concepção, na minha experiência que eu adquiri com a idade e com o tempo de crente, e sempre voltado para a classe de famílias. Um ministério que Deus colocou a Edna e eu, e nós estamos de uma maneira ou de outra, algumas vezes acertando e muitas errando, continuando nesse ministério. Eu vejo que, nesse instante, você tem razão. A mídia social está destruindo os casamentos, totalmente. A gente tem que ser radical, no meu ponto de vista, aí eu respeito os demais, por isso que eu estou dizendo e respeitando. Você tem que ser radical. Eu acho que Instagram, Facebook, tudo isso é um meio de abertura para serem usados por diabo. Pode ser meios de bênção? Lógico que pode, são, mas eu tenho visto tanto, nós estamos tendo na igreja agora, eu já tive um amigo particular, crente, eu estou falando só de crente, da minha casa, o Henrique sabe a quem eu estou me referindo, que a separação foi traumática somente por causa de programa virtual. Fui falar com a mulher dele, que é amiga da Ed, minha amiga, nunca teve um erro ela, fisicamente. Foi virtual e teve que separar. Agora a igreja vive outro, a nossa. E a gente vê isso o tempo todo. É uma abertura para o pecado. Mas é abertura para a pregação da palavra? É. Mas nós somos carnais e temos inclinação para o pecado. Nós somos escravos. Não existe um só que não peque. Se isso é pedra de tropeço, por que você deixa sua mulher ter? Por que você deixa seu marido ter essa liberdade? Isso, você que é homem, você é responsável pelo andamento da sua casa. 2, eu acho que depois da meio de comunicação, é a comunicação de uma maneira geral. Não há nada pior que um casamento que as famílias do marido e da mulher. Não tem nada pior. Eu, na minha experiência, não vi nada pior. Principalmente a mãe do marido, a mãe do homem. A mãe do homem é possessiva, seja crente ou não, pelo filho. É sempre assim. Isso complexo de... Tantos outros especialistas em estudo da psicanálise já relataram. Então, cuidado. E eu tive esse problema no meu casamento. Aliás, eu vivo esse problema no meu casamento. Existe uma separação familiar dentro da minha família exatamente por isso. As minhas irmãs têm 80 e 84 anos, eu tenho 72, e elas me têm como possessão, que me criaram, que me ajudaram a formar. Elas não são crentes. Parece que uma é, não sei, não vou tocar nesse assunto. Então, eu vivo ainda hoje a minha comunicação no meu lar pela interferência da minha família. E você vive? Lógico que você vive. Não precisa declarar isso. Vive porque a experiência mostra, a estatística mostra, a palavra mostra. Você quer ver você sofrer? Conte os seus problemas para sua mãe. Você é homem e você é mulher. Estou falando para o casal.
se for possível, ninguém deve saber dos seus problemas, a não ser Cristo e a sua mulher, a não ser Cristo e o seu marido. A comunicação tem que ser resolvida, se possível, sem o pastor, na minha concepção. Eu não quero ser agressivo, estou dizendo o que eu vivi. Se der para você resolver com a sua mulher, com o seu marido e Cristo, é o ideal. Não entra a família dela e nem sua família. Estraga tudo, estraga tudo. Isso não pode entrar na discussão dos problemas da família. Do casal, eu quis dizer. Existe uma competição muito grande entre a sua esposa e a sua mãe. Existe uma competição muito grande entre o seu marido e a sua sogra. É muito forte. Não, mas é. Isso está explicado em compêndios de quem estuda isso. Eu não estou falando de religião só, não. Então, eu vejo que, em primeiro lugar, na família é Cristo, sempre. Depois é o marido e são os cônjuges. Em terceiro lugar é o filho. Você que está colocando o seu filho acima da sua mulher ou acima do seu marido, o seu casamento é fadado a sofrimento. O filho foi feito para a emancipação, por mais necessidade que o seu filho sinta. Você tem que dar toda a atenção como pai, como mãe, mas cuidado. Não pode passar além do seu respeito, do seu amor e da consideração pela sua mulher e pelo seu marido. Então, acho que aí é o segundo problema. Primeiro, realmente, eu acho que hoje a mídia está arrebentando as famílias. É uma arma de Satanás. Eu falo com todas as palavras, com convicção. Eu não tenho nenhuma. Eu tenho o WhatsApp por questões de necessidade. Mas o meu celular é compartilhado com o da minha mulher. Ela pega o meu celular. Imagina a mulher pegar seu celular com problemas. O que você sofre. Isso já é de Cristo. É um sofrimento enorme. Então, compartilhe o celular, tire as redes sociais e fica naquela que você precisa do seu trabalho. Cuidado que você pode cair. Isso custa um casamento. E casamento é a instituição criada amorosamente, a primeira criada por Deus. Então, fica o meio de comunicação e interferência da família. Recentemente, conheci uma menina de 22 anos, da Igreja Batista, que eu não a conhecia, emagreceu 14 quilos em um ano. Eu apavorei, com um nenê de 1 ano e pouquinho. Eu fui viver a parte endócrina, doença maligna, nada. Aí eu tive que sentar com a moça e falar, me conte a sua vida. Você é crente, já entendi. O seu namorado também. Meu marido, um homem muito trabalhador e digno, disse ela, um moço de 23 anos, um pouquinho mais velho que ela, compramos um apartamento. E para pagar o apartamento, fomos morar com a minha sogra, no fundo da casa da minha sogra. A minha vida acabou. Eu não sou mulher mais do meu marido. É minha sogra que é a mulher dele. Eu não tenho direito nem de criar o meu filho. Pedi que ela levasse o marido. Pedi licença para ele. Ele sentou, daí uns dias. Falei se eu poderia conversar com ele. Ele disse que sim, que eu sabia de alguma coisa. Perguntei para ela se podia falar para ele. Ela disse que sim. E aí o moço falou, mas o que eu vou fazer? Saia da casa da sua mãe. A sua mulher vai morrer. Mas ela não entende. Ela é frágil, ela é criança. Ela é uma menina com um nenê novo. Alugue um apartamento embaixo de uma ponte sem nada e saia da casa da sua mãe, que a sua mulher vai morrer e vai acabar o casamento. Eu fiquei impressionado com a lucidez do rapaz, com a resignação, com o respeito que ele teve. Não foi por mim, não, pela verdade e pela mulher. Ele falou para a mulher naquele instante, hoje é terça-feira, amanhã eu arrumo um apartamento para mudar aonde você quiser. Ela falou, eu aceito mudar sem ter móvel. Eu durmo no chão com você. Então, isso faz mais ou menos 2 meses que aconteceu. Uma moça, um moço muito bem intencionado, cuidando da família, comprando um apartamento, numa luta desenfreada, sem maldade. Eu falei para ela, por que você concordou? Você já conhecia a sua sogra? Ela disse, doutor, eu não tinha outra alternativa. Eu não tinha alternativa, não dava para viver. Não dava para pagar o aluguel. Falei para o rapaz, você se vire, coma uma vez por dia, mas salve o seu casamento. Eu estou muito feliz porque eles fizeram isso. Eu não sei como eles estão vivendo, eu não acho que eu tenho direito de ficar agora também interferindo na vida deles. Eles não me procuraram mais, mas ele naquele instante disse, hoje é terça, amanhã
eu arrumo e vou morar ao seu lado. Isso é o amor. Isso é viver uma só carne, sem interferência da família. Eu sei que está passando na sua cabeça. Você está revoltado? Eu também estou. Estou dizendo que a minha família está separada. Eu estou dizendo que a minha família, não estou dizendo que é você, que eu estou vendo aqui no monte. Estou dizendo que você também está sujeito a isso. Eu não tenho dúvida disso. Eu estou falando com convicção em Cristo Jesus. Porque eu poderia falar, eu não tenho nada. Eu tenho todo esse conhecimento e estou desastrosamente separado da minha família. Então, eu quero dizer para vocês que tudo isso é interferência de Satanás. Tudo que Deus faz, Satanás quer destruir. A família foi criada por Deus. Satanás quer lutar, principalmente contra a família, que é a célula máter da sociedade. Cuidado com meios de comunicação. Cuidado com a sua família. Cuidado com a família, mas um negócio até paradoxal falar isso. Cuidado com a família da sua mulher. Tem que ter uma distância, aquela distância do amor de Deus. Essa é a distância. A distância que o amor de Deus te dá para você colocar a sua mãe, para colocar o seu pai, a sua sogra, o seu sogro, os seus cunhados, na posição que eles devem ficar com relação à sua esposa e com relação ao seu marido. Obrigado, pai. Muito bom. Eu ia abrir se alguém quiser falar mais alguma coisa, mas são quase 11h30, né? Eu acho que a gente podia... São 11h20. Podia encerrar com uma oração, tá? Eu vou pedir para a Bela estar orando para a gente para encerrar. Agradecer a paciência, a atenção de todos os irmãos. Que Deus abençoe muito, que realmente Ele tenha misericórdia das nossas famílias e nos direcione no sentido da gente tomar essas decisões que são claras na palavra e que a gente tenha discernimento mesmo para poder direcionar o nosso tempo, priorizar o nosso tempo e também discernimento, entender que nós temos que viver em julgo igual e não desigual. Amém. Amado Deus, querido Deus, que o Senhor preparou esse dia para nós. E obrigado pela reunião de manhã, Senhor. Foi muito boa a palavra do pastor Gilberto. E agora, Senhor, o que o Senhor me mostrou que nós estamos reunidos em família, Pai, compartilhando as necessidades de cada um. E eu te agradeço porque eu posso fazer parte, Senhor, dessa reunião maravilhosa que o Senhor tem nos dado, de ensinar, Senhor, os casais. Senhor, o Senhor sabe que no meu coração há um clamor muito grande pelas famílias, há um clamor de dor, Senhor, por causa de tudo que eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor sabe, o Senhor tem colocado isso no meu coração. Que o Senhor faça as famílias ser um, tanto esposa, esposo, tanto os pais e os filhos. Senhor, ajuda as famílias da nossa igreja, que o Senhor abençoe para que haja o jugo igual, Senhor, que o esposo venha honrar a esposa, que a esposa honra o esposo, Senhor, que a esposa seja virtuosa, Pai, que o homem seja o cabeça da sua casa, que haja filhos obedientes, mas essa palavra de hoje, Senhor, foi palavra que veio do teu coração para as nossas vidas, e ajuda a mim, Senhor, que ouvi, para que eu possa, na medida do possível, abençoar minha família, meus filhos, com essa palavra maravilhosa de reconstrução, Senhor. As famílias estão precisando, Senhor, se reconstruir, para que sejam colunas na tua casa, para que sejam exemplos uns para com os outros. Senhor, transforma a tua casa, transforma as famílias, Senhor, que as famílias venham ser honradas. Tira, Senhor, todo o apontar de dedo do diabo, Senhor, e o Senhor cura, Senhor, todos os irmãos que são viciados em, Senhor, internet, em celular, que deixa de fato as famílias e que não honra o que o Senhor tem nos ensinado. O Senhor tem nos dado a tua palavra viva e eficaz todos os dias, se nós procurarmos. E todo final de semana nós temos palavra que nos ajuda, que nos ensina, porque a tua palavra é viva, a tua palavra traz luz para os nossos caminhos. E eu abençoo cada família da nossa igreja, Senhor, para que todos os casais, Senhor, venham ser um na tua presença, venha honrar aquilo que o Senhor tem feito. Deus, porque o Senhor tem feito tantas maravilhas no nosso meio, o Senhor tem feito tantas maravilhas nos casais, Pai,
estão se distraindo com coisa que não presta, coisa que não vale nada, coisas que não edifica, coisa que não ajuda, Senhor. Ajuda as famílias, Senhor. Põe as tuas mãos, que as famílias possam te glorificar, que as mesas dos nossos irmãos sejam fartas da tua palavra. E eu te agradeço mais uma vez pela palavra do Henrique, pela palavra do Alceu semana passada, porque isso, Senhor, isso é caminho de vida que nós temos tido todos os domingos. O Senhor nos põe na mesa sentada junto com o Senhor e nos dá essa bendita palavra. Eu te dou graças e te agradeço pela vida desses irmãos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Deus abençoe, irmãos. Bom Aqueles domingo. aqueles que puderem abrir a câmera para a gente tirar aquele print básico. Eu sei que tem alguns aí que às vezes fica com vergonha, mas aqueles que puderem abrir a câmera para tirar o print. Eu queria ler um versículo, só uma passagem, porque parece que eu falei, mas está em mim a reconciliação. O errado sou eu mesmo em todos esses problemas. Eu não posso deixar chegar a esse nível. E eu queria ler para encerrar o que eu disse, que está em 1 Coríntios. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo esteja reconciliando comigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Amém. Eu tenho a obrigação diante de Cristo, porque ele me reconciliou com Deus pela morte dele, e me dá a você o ministério da reconciliação. Eu tenho que procurar minha família, eu necessito procurar as pessoas que eu estou rompido de todas as maneiras, para usar o ministério da reconciliação que Deus colocou em cada um de nós. Amém. 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 Aquele sorriso pro print agora, quem não estiver sorrindo vai sair com cara feia. Deus abençoe, irmãos. Tenham todos um bom domingo. Obrigado. Bom domingo. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, Henrique. Obrigado. Deus abençoe. Amém.